15 erros frequentes dos brasileiros falando francês. Hoje vamos te dar os erros mais comuns em francês que provavelmente você comete. E também vamos te mostrar como corrigi-los de forma super simples, tá? São erros de pronúncia, erros de trocar palavras, se embananar com palavra, com vocabulário, erros também na forma de aprender que pode afetar a tua performance quando você for falar francês. C'est parti! Allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei do zero e hoje sou fluente em francês. Bonjour, je suis Emile, je suis français e eu te dar dicas que sou nativo francês pode te dar sobre a língua e a cultura francesas. E você está no canal Afrancesados para aprender o que, Roberta? O francês da vida real. Isso mesmo. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber o quê? Todas as notificações dos novos vídeos e não perderem um vídeo novo do Isso canal que é Afrancesados. Então vamos lá. Primeiro erro. Primeiro erro é confundir, é usar qu'est-ce que no lugar de ce que. Então a gente vai mostrar primeiro exemplos aqui. Fica com a gente, anota. A gente vai mostrar os exemplos para te mostrar como usar cada uma dessas partículas, desses blocos, corretamente para montar suas frases em francês. Vamos lá, Exactement. Premier exemple, primeiro exemplo. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Essa frase significa o que é que você vai fazer essa noite? Então, é uma pergunta. Então, você já pode deduzir aqui que o qu'est-ce que, ele vai ser usado sempre para fazer uma pergunta. Quando você quer fazer uma pergunta do estilo o que é que? O que é que você vai fazer esta noite? O que é que você vai comer? Você vai usar o qu'est-ce que. Qu'est-ce que, Emily marcando inclusive aqui, que sempre ele vai trazer esta interrogação. E aí qual é o erro que é cometido? É justamente quando é para usar o ce que. Vamos lá, Emily, ver o exemplo. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Je ne sais pas ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Je ne sais pas ce que je vais faire. Então, a resposta aqui seria eu não sei o que eu vou fazer esta noite, no caso. Exatamente. Eu não sei o que. Então, quando eu estou no meio de uma frase, quando eu estou justificando, quando eu estou dizendo o que no meio da frase, eu vou usar o ce que. Então, o erro que é muito cometido é falar assim, erradamente. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Não, não, não. O qu'est-ce que só gosta de ir em pergunta. Interrogação. Ele gosta de interrogação. Ele não está em canto nenhum sem interrogação. Então, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Pergunta com qu'est-ce que. Je ne sais pas ce que je vais faire ce soir. Resposta com ce que. O que? Correto. Então, a dica aqui é presta atenção. Qu'est-ce que pergunta, ce que. Justificação. Obrigado pela dica. Então é simples corrigir esse primeiro erro. Vamos lá com o segundo erro. Segundo erro é... De pronúncia. Corrigiu demais. Sempre. Hoje em dia está muito melhor. Hoje em dia eu quase não erro mais isso, mas acontece de ter alguns deslizes. Então fica de olho porque você também pode deslizar nessas, tá? Então esse segundo erro é pronunciar um E no início de uma palavra que não existe. Pronunciar um E que não existe na palavra, por exemplo. Como você vai falar isso em francês, Roberta? É especial. Uma palavra em português. Como essa palavra em francês, Roberta? Essa palavra em francês não tem E no início. Exatamente. Então a gente vai falar spécial. Spécial. Não tem esse E no início da palavra. Especial. E aí, pra gente, brasileiro, falante de português, é estranho uma frase começar com s, não ter uma vogal no início. Então, a tendência que a gente tem a fazer é falar o quê? Especial. Mas não é isso que você vai falar agora, é especial. Vou dar agora dois exemplos que você provavelmente você comete. Um erro que você comete. Esporte em francês é un sport. Un sport. Não tem o E no início da palavra. Mais um. Un sport. Começa a pronúncia com o S. Exatamente.
Sport. Sport. E não pronunciar o T no final. Isso é uma outra dica. Também, une spirale. Une spirale. Eu sei que a palavra em português é espiral, né? Mas em francês, palavra feminina, une spirale. Une spirale. Então, spécial, un sport, une spirale. Então, a dica aqui que a gente tem para te dar é sempre observa a escrita das palavras, tá? Se não tem vogal, não vamos inventar vogal onde não existe, tá? Que a gente sabe que o francês, inclusive, gosta do contrário, é tirar a pronúncia de palavras, de letras que estão ali. Então, a gente não vai inventar pronúncia onde não tem. Observa a escrita da palavra, certo? E ouvidos atentíssimos à pronúncia. Tá vendo um vídeo, tá vendo um filme, tá ouvindo um podcast, ouvidos atentos na pronúncia e repete aquela pronúncia, treina aquela pronúncia, tá? Faça o papagaio. Spécial, sport, spirale. Perfeito, Roberta. Vamos lá para a dica número 3. Erro número 3 e dica número 3, então, como você vai falar essa palavra em francês? Uma fruta. Uma fruta. Uma fruta em francês. Vamos escrever para ajudar? Será que você consegue pronunciar esta palavra? Será que você consegue pronunciar aí? Uma fruta em francês é... Você vai pronunciar a forma errada, que a gente ouve bastante. Não, quero pronunciar certa. Vai, pronunciar certa, Emílio. Un fruit. Un fruit. Un fruit. E o que é que a gente ouve muitos brasileiros e portugueses e moçambicanos e angolanos falando erradamente essa palavra? É o que, Emília? Eu ouvi bastante un frit. Un frit. Frit. Não é isso. Frit é batata frita. Voilà. Une frite é uma batata frita. Então, uma batata frita. Cuidado. Como é que a gente pode te ajudar a corrigir este erro na pronúncia de fruit? A gente sabe que é contraintuitivo, digamos assim, quando você está aprendendo a falar francês, porque tem o som do R, que é um som que não existe no português, tem o som do U, que é um som também que não existe no português, e eles dois estão juntos nessa palavra. Então, vamos lá treinar. Primeiro é o R, certo? Você pode fazer assim, tá? E depois você vem juntar, tá? Pra ficar o F com o R. E depois você vai fazer a boca do U e falar I. Fruit. Então, esse som U, tá? É o som do U em francês. Fruit. E depois vai ter só um I no final, tá? Fruit. Un fruit. E não pronunciar o T no final. Então, a dica aqui é você fazer esse treino de pronúncia e, se necessário, fala devagar. A gente sabe que quando a gente está aprendendo a falar, a gente fica naquela pressa, querendo falar rápido, porque parece que se a gente falar rápido, a gente parece fluente. Só que o que é que acontece? Se você ainda não está dominando a pronúncia de certas palavras, o falar rápido vai atrapalhar a compreensão. Então é melhor você falar mais devagar, certo? E a pessoa te compreender, do que você falar muito rápido e se embananar na pronúncia e a pessoa não entender o que você quer dizer. E falar batata frita ao invés da fruta. Imagina você dizer, je vais manger une salade de frites. Oula, une salade de frites, não. Je vais manger une salade de fruits. Je vais manger une salade de fruits. Eu vou comer uma salada de frutas. Então, se você falar, je vais manger une salade de frites, com a pronúncia errada, você vai comer uma salada de batata frita. Não dá. Vão achar que você tem uma culinária bem estranha, né? Então, vamos lá para a dica número 4. Dica número 4. Essa é muito comum, claro, faz parte da nossa seleção. Confundir pourquoi e parce que. Pourquoi e parce que. Aí eu tenho certeza que você tá aí, não, mas eu já sei que pourquoi é usado assim e que parce que é usado assado. Mas aí quando você vai falar, quando você vai escrever, vai lá rápido, confunde. Exatamente. Então fica de olho, ligado e ligada aí. Qual é o erro? O erro é que, então a nossa dica é pourquoi sempre é uma pergunta. Então a dica antes do erro. Sempre leva o point d'interrogation. Okay? Certo? Então, pourquoi sempre vai iniciar uma pergunta. E o parce que é para quê? Pour une explication, para explicar. Explicar, justificar. E o erro é justamente trocar uma palavra pela outra e usar o pourquoi
para justificar alguma coisa. O pourquoi, ele não gosta de sair por aí sem o ponto de interrogação, que é o melhor amigo dele, certo? Então pensa nisso. O pourquoi, ele não gosta de sair sem o ponto de interrogação. Então ele está sempre na pergunta. E o parce que na justificativa. Então vamos lá dar um exemplo correto para você, né, já grudar aí na sua cabeça, você não confundir mais os dois. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Por que você ri? Por que você está rindo? Pourquoi tu ris? Olha aqui com a interrogação. Sempre. Pourquoi tu ris? Parce que c'est drôle. Parce que c'est drôle. Porque é engraçado. Então, no português você usa sempre o porquê, mas em francês você vai usar pourquoi para fazer a pergunta e parce que para justificar, explicar. Então preste atenção que pode parecer até o oposto do português, porque no português, para fazer pergunta, o porquê é separado. E para responder, o porquê é junto. Pensa que em francês é ao contrário, certo? Pourquoi junto faz a pergunta, parce que separado dá a resposta. Tá bom? Legal, anota aí. Até porque anotar também ajuda a colar isso na sua memória, tá? Então vamos agora para a quinta dica. A dica número 5. É uma dica de pronúncia que pode causar confusão. Inclusive, muitos de vocês perguntaram pra gente já no Instagram, quando a gente abre lá a caixinha de perguntas, essa pergunta sobre a diferença de pronúncia de duas partículas sempre vem. Qual é a diferença de pronúncia entre eu, que se escreve assim, e eu tenho, que se escreve assim? Então, presta atenção, porque isso é um erro muito comum. Por que isso é um erro comum? Porque o som do E em francês para dizer eu não existe no português. Então você vai precisar treinar bastante para aquilo ficar natural na sua fala em francês. Você vai ter que fazer o biquinho francês para fazer esse E, je. Eu em francês, je. A boca é fechada. Faz a boca do O e fala E. Je. Então isso é eu, tá? Je. E para dizer eu tenho, eu vou dizer como? G, mais aberto. G é como se fosse um E com acento circunflexo em português, tá bom? Então, para dizer eu digo je, fechado, faz a boca do O e fala E. E para dizer eu tenho, é aberto. G. Agora, desafio para você. Como você vai pronunciar essa frase, essa palavra, essa expressão? Não é... Agora, você sabe, não é au revoir. Não é au revoir. Agora, você sabe que a boca é fechada com o biquinho. E au revoir. Revoir. Eu uso sempre isso. Revoir. Não. Revoir. Au revoir. Que significa tchau. Então, presta atenção, porque isso é um erro muito frequente de pronúncia, tá? É um problema gravíssimo. Não é um problema gravíssimo. Na maior parte dos casos, dos erros que você for cometer, trocando uma pronúncia pela outra, a pessoa que vai estar na sua frente vai entender. Mas é importante você identificar esses erros desde o início e corrigir para que eles não se cristalizem e você não chegue num nível de francês avançado cometendo erros básicos de pronúncia. Por isso que a gente está falando sobre isso. Então, presta atenção na tua pronúncia, anota isso e sempre que for falar, não tem problema, gente, vou repetir aqui, fala um pouco mais devagar. Se você não consegue fazer a pronúncia au revoir rapidamente, porque não consegue fazer a boca fechada, fala au revoir. Au revoir, au revoir. E depois você pode acelerar. Au revoir, au revoir, au revoir. Simples assim. Então, vamos lá para a dica número 6. Dica número 6. Dica de pronúncia. De pronúncia, porque a gente gosta de pronúncia, é verdade. A dica número 6 é a pronúncia do e do em francês. Qual a diferença, Roberta? Vou dizer a diferença, a gente já fez um vídeo completo também sobre isso, justamente para ajudar nesse tema específico. Se você quer acessar esse vídeo completo, depois que terminar esse vídeo, clica aqui no izinho, abre lá o link, dá pausa lá no outro vídeo e continua aqui com a gente. Exatamente, você vai ter um vídeo inteirinho para você dominar de uma vez por toda esse som. Esse som. Então, o U em francês tem som de U, como se fosse o U em português. A letra U em português. E a letra U em francês tem que som, Emília? U. De novo, o biquinho. U.
Ah, mas eu tenho vergonha de fazer o biquinho, porque vão, sei lá, vão tirar sarro da minha cara e tal. Não. Não, porque em francês tem o biquinho. Então, se você não fizer o biquinho, a pronúncia não vai sair correta. Então, não precisa ter vergonha. Faz a boca do U e fala aí. Agora, eu vou dar um exemplo bem simples. Exemplo. Um exemplo bem simples. Com esse som do U, você vai ter U na palavra bonjour. Bonjour, bom dia. Bonjour, bonjour. Já vi, inclusive, muito brasileiro exagerar nessa pronúncia do bonjour, achando que é o som do U. Bonjour, não é. Não, tá? Como a letra U em português. Bonjour. Agora, com letra U, pronunciado em francês, salut. Salut, que significa olá, oi. Então, salut, faz a boca do U e fala aí. Não pronuncia o T no final. Salut. Então, não é para dizer salut, é para dizer salut. Salut, salut. Salut, certo? Então, vamos mostrar aqui um exemplo que pode perder completamente o sentido do que você quer falar se você cometer os erros 5, que é confundir o E com o E, e cometer o erro 6, que é confundir o U com o U. Vamos lá. Exatamente. A primeira frase é J'ai lu Les Misérables. J'ai lu Les Misérables. Então, j'ai lu Les Misérables. Eu li Os Miseráveis. E o segundo exemplo? Je loue Les Misérables. Je loue Les Misérables. Eu alugo Os Miseráveis. É como se você tivesse o livro e você estivesse alugando. Quer alugar aí o livro? Tu étais à la bibliothèque. Je loue Les Misérables. Então, presta atenção que pode distorcer completamente o sentido. Melhor falar devagar, prestando atenção na pronúncia, do que se apressar e sair uma frase que você não quer dizer. Exatamente. Certo? Então, treina com a gente. J'ai lu Les Misérables. Eu li Os Miseráveis. Je loue Les Misérables. Eu alugo ou eu estou alugando Os Miseráveis. Perfeito, Roberta. Je loue. Eu alugo. Lu. Não pronuncia o E no final. J'ai lu. Eu li. Biquinho. 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 Vamos embora treinar, gente. Vamos lá. Bora. Essa, número 7, é muito, muito comum. E é básica. Tenho certeza que você vai dizer, é claro que eu não é básica assim, eu não Claro que não vou cometer esse erro. Claro que não. Nunca cometi, tenho certeza. Eu já cometi, quando eu comecei a aprender francês, todo mundo que aprendeu francês, com certeza já cometeu esse erro. Como você fala isso em francês? Eu estou bem. E aí, tudo bem? Tudo bem, sim. Tudo certo, tudo ótimo. Como é que eu digo isso? Não é. Não é. Não é je suis bien. Se você falar je suis bien, significa outra coisa que a gente vai explicar depois. Então, quando alguém pergunta se você está bem, se está tudo bem com você, você não diz je suis bien. Você diz o quê? Je vais bien. Je vais bien. Usando o verbo aller, ir. Je vais bien. Literalmente seria eu vou bem. Eu vou bem. Então pensa que em francês é muito mais comum você perguntar como é que a pessoa vai do que como a pessoa está. Não fala como é que você está. Tem um outro sentido em francês, tá? Para fazer isso, e aí, tudo bem, tudo beleza, é tu vas bien. A pergunta tu vas bien ou vous allez bien. Você pode até procurar aqui, a gente tem também vídeos falando sobre o francês básico. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Ou seja, você vai bem? Sim, eu vou bem. Isso é uma coisa. Agora, se eu falar je suis bien, significa o quê, Mila? Errado? Não. Errado não, mas não significa eu estou bem. Je suis bien significa eu me sinto confortável, eu me sinto bem nesse lugar preciso. Je suis bien je ici. Suis bien. Je suis bien assise sur cette chaise. Je suis bien ici. Certo? Então, eu estou dizendo aqui, eu estou confortável aqui, eu estou confortável aqui, sentada nesta cadeira. Je suis bien chez moi. Je suis bien chez moi. Eu estou bem na minha casa. Je suis bien chez moi. Na minha casa. Ou seja, em um lugar preciso, um lieu précis, je suis bien chez moi, confortável. 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 Então, por exemplo, alguém chamou Emílio para sair para ir para a farra, ele falou, não, je suis bien chez moi. Eu estou confortável aqui em casa, não estou a fim de sair, certo? Então, presta atenção nesse erro, porque às vezes falando rápido numa conversa você pode confundir esses dois, tá bom? Então, eu estou bem é je vais bien. Super, félicitations, parabéns. Vamos lá com o erro frequente número
8. Número 8, número 8. Qual a diferença em francês entre meilleur e mieux? Meilleur e mieux. Eu já sei. Meilleur significa melhor. Sim. E mieux significa melhor. Isso, mas isso não vai ajudar. Não ajudou em nada. Não vai ajudar. É porque em francês tem duas palavras, em português só tem uma. Os franceses têm meilleur, mieux e a gente tem melhor, certo? Mas você vai perceber que é muito simples. Talvez na hora de falar você se embanane um pouco. Fica ligada no que é que você quer dizer e você vai aprender a corrigir esse erro agora com Emila. Então eu vou lá. Meilleur tem a ver com bom ou bonne, no feminino. Bom, meilleur. Bom ou boa. Tá? Boa, exatamente. Bom ou boa. Agora, mieux vem de bien. Bien, bem, ok? Vamos dar um exemplo para você entender. Vamos começar com meilleur. Vamos começar com meilleur. Por exemplo, ce chocolat est bon. Ce chocolat est bon. Este chocolate é bom. Ce chocolat est bon. Mais ce chocolat est meilleur. Ce chocolat est meilleur que l'autre. Ce chocolat est meilleur que l'autre. Então, eu estou dizendo que o chocolate é bom, é gostoso. Então, eu usaria bom, eu vou falar meilleur. Exatamente, exatamente. Anota o exemplo no teu caderno para depois não esquecer. Esse chocolate é melhor do que o outro. Vamos lá agora com um exemplo com mieux. Je me sens bien. Je me sens bien. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Eu não digo eu me sinto boa. Eu me sinto bom. Não. Bien. Então tem a ver com bien. Je me sens mieux aujourd'hui qu'hier. Eu me sinto melhor hoje do que ontem. Ou seja, sei lá, você está doente por algum motivo, ou não sei, está com dor de barriga, alguém pergunta, e aí, você está bem? Você pode dizer, je me sens bien, eu estou me sentindo bem. Ou você pode dizer, je me sens mieux, eu me sinto melhor, porque vem de bem, tá? Bien. Exatamente. Okay? Muito simples de saber a diferença entre um e outro. Anota isso aqui. Claro, é natural que você cometa esses erros. Não fica se martirizando porque comete esses erros. Esses erros são naturais e fazem parte do aprendizado. Inclusive, eu vou em breve falar mais sobre isso. Exatamente. Tá? Então, vamos lá para o erro número 9. Número 9. O erro número 9 é um erro de aprendizado e que pode afetar diretamente a rapidez e a eficácia com que você aprende francês e também a confiança com a qual você fala francês. Qual é esse erro, Emila? É ficar decorando regras de gramática ou lista de vocabulário. Quando você foca o seu aprendizado de francês em regras de gramática ou em listas de vocabulário, até essa palavra eu não gosto e já vou errando. Quando eu falo a lista de vocabulário, o que é que acontece? Você está treinando o seu cérebro a falar sobre regras, a falar sobre listas sem contexto. Então, na hora que você for falar ou na hora que você for assistir um filme, não cola com o que você aprendeu. Se você aprendeu a dizer, porque o verbo aller no presente é je vais, il vai, a falar todos os verbos assim decorado, que eu não vou nem dizer para não te incentivar a fazer isso, na hora que você for ouvir aquilo em contexto, o cérebro não vai colar. Tipo assim, você aprendeu isso aqui e o que você vê na vida real é isso aqui. Não cola, entendeu? Então é por isso que é importante você deixar essa questão de ficar pensando em decorar a regra de gramática, ficar decorando lista de vocabulário, porque isso não vai te ajudar a falar francês, nem a entender o francês falado. O que vai te ajudar é o quê? E a dica, anota aí, é você focar em compreender o francês, certo? Vi uma frase, vi um filme, compreendeu a frase, aprendeu, certo? Não precisa saber por que aquilo tá ali, por que o acento tá, qual é o verbo, como é que eu vou fazer Por quê? Porque não precisa disso. O foco é compreensão. Compreendeu, entendeu, você aprendeu. Certo? Compreendeu, entendeu, aprendeu. Eu gostei disso. Então, foque em compreender o francês da vida real, ou seja, o francês usado no dia a dia, e replique. E replique, porque pensa bem que, mas como é que eu vou saber se eu estou falando correto? Pensa bem
que quando a gente está aprendendo algo novo, certo? Seja uma língua, seja qualquer outra coisa, você não produz o conhecimento, você não fala sobre aquilo, você não fala, você não escreve do nada. Você precisa ter sido confrontado, exposto ao conhecimento antes. Então, se exponha somente ao francês da vida real e o que é que você vai conseguir produzir depois? O francês da vida real. Se você ficar se expondo à regra de gramática, o que é que você vai conseguir falar e produzir? A regra de gramática. E não o francês como ele é falado de forma natural. Na França ou em outros países francófonos. Talvez seu objetivo seja ser um linguista, então tá tudo ok de decorar regras de gramática, mas se seu objetivo for, não sei, falar francês, assistir um filme, viajar, não sei, então você vai ter que focar em compreender o francês da vida real e replicar. E aí a gente vai ao erro número 10, que também é o erro de aprendizado, antes da gente voltar depois com mais erros de pronúncia e de confusão de palavra, certo? Que vão ser aqui os próximos erros. O erro número 10 é qual, Emila? É ser perfeccionista. Ser perfeccionista. Perfeccionista, mas bom, acho que eles entenderam, né? Exato. E é por isso que a gente já falou aqui nesse vídeo, eu principalmente, de você não ficar se martirizando pelos erros que você comete. Por quê? Porque errar faz parte do processo. Errar faz parte do processo. Inclusive, esse erro número 10, ele está muito ligado ao erro número 9, porque muitas vezes a gente não quer errar de jeito nenhum. Eu era assim antes. Não quero errar. Eu abri a minha boca em francês, eu quero falar tudo certo. Aí a gente fica tentando decorar as regras de gramática, como se isso fosse fazer a gente falar certo. Enquanto que, na verdade, isso só vai embananar e encher o nosso cérebro de um bando de regra, em vez de encher nosso cérebro do francês da vida real, que é o que a gente precisa produzir e entender. Exatamente. Então, errar faz parte do processo. Foca no que realmente importa. Não tem como dar errado. Errou uma vez, errou duas, errou três. É porque você ainda está precisando errar mais algumas vezes para poder corrigir aquilo. Mas fica sempre de olho nos seus erros, para sempre que puder corrigir. E, obviamente, foca também no que você aprendeu para não ficar se martirizando pelos erros. Vamos lá agora para um novo erro de pronúncia. Pronúncia. Como você pronuncia esse som aqui e esse outro som? E aí? São típicos franceses, né? Então, primeiro é un, e outro é on. On. Presta atenção na boca. On. Parecia um burro. On. Parece um burro. On. Parece um burro mesmo. Então, vamos lá para um exemplo que pode confundir. Eu cometia muito esse erro. Exatamente. Né? O primeiro som, então, un vin fort. Um vinho forte. Un vin fort. Agora, com outro som, que é bem parecido, mas que significa uma outra coisa. Un vent fort. Un vin fort. Un vent fort. Um vento forte. Então, o que eu falava às vezes era que eu dizia, eu quero beber um vento. Acontecia de eu dizer isso. Não. Certo? Então presta atenção, você quer beber um vinho. Em contexto dá para entender, mas é um erro. Não que não é grave, mas é um erro. É um erro, certo? Claro que em contexto, quando eu vou numa festa, eu vou dizer, eu quero beber um vento. As pessoas vão rir, mas elas vão entender que eu quero beber um vinho, então, tá? Mas fica de olho não, né? Fica de ouvidos para você treinar a sua pronúncia para que cada dia ela fique melhor. Você tem uma dica para pronunciar esse que bem na verdade, em português, a gente não tem nenhum desses dois sons, certo? O que a gente tem é um som mais ou menos similar, que é como se fosse o nosso A com tio, tá? E a gente faz Só que a gente fala esse IN em francês, ele é um pouco mais nasalado, ele vem mais do nariz, tá? Então, e aqui percebe que a boca ela é meio que em sorriso. Je vais boire un vin. Um vinho. Enquanto que o som do ele é parecido também com o nosso som em português, só que ele é mais fechado. Mais grave. Vent, um vento, vent. Presta atenção na boca de Emília, a boca é fechada nesse caso. Então, vent. Un vin, um vinho. Un vent, um vento. Tá? Perfeito. Novamente, dica aqui, se precisar, fala devagar. Fala devagar para a pronúncia sair mais correta e, obviamente, é com treino que você vai chegar lá. Não é porque você está errando hoje que você nunca vai acertar.
Exatamente. Muito pelo contrário, se você está errando hoje, é porque você está testando, você está praticando para corrigir os erros e se melhorar. Então, vamos embora, você está no caminho certo. Vamos para o erro mais comum, número 12. Número 12. Como você falaria... Oh, eu ia escrever a resposta. Ele ia escrever a resposta. Eu estudo. Eu estudo em francês. Como é eu estudo em francês? O verbo é étudier em francês. Estudar. Estudar, étudier. Como é? Eu estudo, eu vou dizer j'étudie. J'étudie. J'étudie le français avec a francesados. J'étudie. Então, não esqueça esse I aqui. A gente ouve bastante. J'étude le français. Non, j'étudie le français. J'étudie le français avec a francesados. Obviamente. Então, treina em voz alta aqui com a gente. J'étudie le français avec a francesados. J'étudie le français avec a francesados. J'étudie le français avec a francesados. Muito Ótimo. bem. Vamos agora para o erro número 13. Você que chegou até aqui neste vídeo, meus parabéns. Você está muito comprometida, muito comprometido a melhorar o seu francês, a aperfeiçoar o seu francês e falar francês de verdade como um verdadeiro afrancesado. Vamos então, que nos faltam somente 3 erros para a gente concluir este vídeo e no último a gente vai te mostrar um bônus completo de como você pode corrigir este erro. Mas a gente ainda não chegou lá. Número 13. Como é isso em francês? Fazer uma pergunta. Literalmente é faire une question. Não, Emílio, não é isso. Porque isso é o erro comum. Mas a resposta certa é poser une question. Poser une question. Poser une question. Poser é colocar, repousar em algum lugar específico. Por exemplo, poser, eu vou colocar este telefone em cima da mesa. Je pose le téléphone sur la table. Então, pensa que quando você faz uma pergunta, é como se você colocaste a pergunta em cima da mesa e passasse para outra pessoa. Exatamente. Coloquei a pergunta em cima da mesa e passei para outra pessoa. Então, poser une question. Je peux te poser une question? Je peux te poser une question? Eu posso te fazer uma pergunta? Eu posso colocar uma pergunta em cima da mesa para você responder? Pode, escreve no papel secreto e depois eu te respondo, Emília. Então, je peux te poser une question. Presta atenção, poser e não faire. Para fazer perguntas. Ótimo. Muito importante que você saiba como falar isso. Por quê? Porque você vai precisar fazer perguntas em francês para tirar suas dúvidas, para pedir ajuda para as pessoas. É uma estrutura bem frequente, então é bom você dominar essa expressão. Poser une question. Deixa só eu dar uma dica antes de parar para a próxima. Quando você for fazer uma pergunta, não só para a gente, mas para qualquer outra pessoa, fala isso, je peux te poser une question, e coloca já a pergunta que você vai fazer para a pessoa. Porque aí você já diz qual é a sua pergunta e a pessoa pode dizer se ela vai querer responder a esta pergunta ou não, tá bom? Ótima dica. Então, direto ao ponto. Je peux te poser une question e depois vem logo com a pergunta, tá bom? Vamos lá então para a pergunta número 14. Essa também... Básica. Mas Emília se enrolou aqui, tirou a gente da tela. Muito básica, mas que muita gente erra, tá? Como é boa noite em francês? Já sei, é bonne nuit. Exatamente. Mas e bonsoir? Exatamente. E bonne soirée? Exatamente. Então não sei, tem 3 formas de falar boa noite e a gente vai explicar agora quando usar qual. Presta atenção, porque como é parecido com português, a gente brasileiro, a gente que fala português tem mania de dizer bonne nuit para tudo. E bonne nuit é o menos usado de todos. O mais usado, bonsoir, uma palavra só em francês. Bonsoir, que seria a saudação. Hein? Bonsoir, quando você entrar em um lugar, bonsoir, boa noite para... Cumprimentar. Né? Para cumprimentar quando você está chegando. Só que aí quando você está saindo... Agora é uma outra palavra. É outra palavra, outra coisa. Bonne soirée para se despedir. Então você entra, bonsoir, e você se despede, bonne soirée. Então, bonne soirée significa literalmente
tenha uma boa noite. Exatamente. Certo? Então, bonsoir chegando, bonne soirée para sair, tenha uma boa noite. E o bonne nuit, onde é que entra isso? Bonne nuit, et antes de dormir. Bonne nuit. Bonsoir, bonne soirée, bonne nuit. Então, bonne nuit, por exemplo, é quando você está realmente se recolhendo. Já está tarde da noite, você está se recolhendo. Então, boa noite aí, bons sonhos, tá? Então, presta atenção. Porque você chegar para alguém e falar bonne nuit, quando você está chegando, a pessoa vai estranhar aquilo. Claro que ela vai provavelmente entender que você quer falar bonsoir. Mas, ou ela vai achar que você bebeu, que tomou uma cachaçinha, tá dizendo bonne nuit. Que é hora de ir para cama. Certo? Então, presta atenção nisso. Bonsoir para chegar, bonne soirée para sair, bonne nuit para sair, direto para a cama dormir. Direto para dormir. Agora é a hora. Vamos agora para o 15º erro, que na verdade não é um erro, são vários erros. São vários erros, é só para você prestar bem atenção, porque existe muitos falsos cognatos. Des faux amis. Cognatos. Des faux amis em francês. Faux amis. Falsos amigos. A gente também pode falsos dizer amigos. Que aí é o que acontece. Como são falsos amigos, a gente acaba confundindo e usando uma palavra em francês que é parecida com o português, mas que na verdade o sentido não tem nada a ver. Exatamente. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Muito usado. Errado, exatamente. E vamos deixar também outros exemplos no izinho. Para quem tem interesse aprender falsos amigos em francês. Então, como é atender em francês? Atender, como é? Atender, será que é attendre? Porque eu vou atender o telefone. Não, attendre não. o telefone. Atender não, porque attendre em francês significa esperar. Então, não é attendre. Attendre é esperar. Por exemplo, j'attends le train. J'attends le train. J'attends le train. Eu espero o trem. Eu espero o trem ou eu estou esperando o trem. Então, attendre, esperar. E se eu quiser dizer atender ao telefone? Então, a palavra certa, ou a expressão certa em francês, porque uma expressão é répondre au téléphone, ou também você pode... Attends, je réponds au telefone. Exatamente. Viu? Eu falei, attends, espera. Eu tô atendendo o telefone. Então, Roberta falou, attends, je réponds au téléphone. Significa, espere. Je réponds au téléphone. Ou seja, attendre et répondre au téléphone. Répondre au téléphone. Isso seria a primeira forma de falar atender em francês. Répondre au téléphone. Então, atender ao telefone é répondre au telefone. Responder o telefone. Eu estou falando, eu estou respondendo o que a pessoa está me dizendo no telefone. Exatamente. Tá? E lembrando o falso amigo. Attends, como eu falei, attendre significa espera, tá? Esperar. E aí vamos dar um outro exemplo. Atender, por exemplo, um médico vai atender alguém. Alguém, então seria alguém. Atender alguém em francês c'est recevoir quelqu'un. Recevoir quelqu'un. No caso, receber alguém. Recevoir, literalmente receber alguém, tá? Receber em atendimento, por exemplo, tá? Você falou do exemplo, o médico recebeu atrasado. Le médecin m'a reçu en retard. Le médecin m'a reçu en retard. O médico me atendeu atrasado. Ou seja, ele me atendeu com atraso, tá? Não foi no horário marcado. Ou seja, atender tem duas formas de falar em francês. Répondre au téléphone ou recevoir quelqu'un. Atender alguém ou atender ao telefone, tá? E eu falei que a gente ia oferecer um bônus junto com esse número 15, que é a gente liberou, tá? A gente libera aqui gratuitamente um mini curso para você começar a falar francês em 10 dias, tá? E aí são 10 videoaulas mais um guia, e esse guia tem vários bônus dentro, dentre os quais um desses bônus é uma lista de falsos amigos com exemplos, tá, da vida real para você treinar e parar de cometer esse tipo de erro, tá? Então, para você receber esse mini curso gratuito de francês, o mini curso Desafio 10D, basta clicar no izinho, deixar seu e-mail, apertar o botão e você vai receber esse material inteirinho na sua
caixa de e-mail. E claro, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gema, seu like aqui embaixo para a gente saber que você curtiu o vídeo e também para o YouTube ajudar a gente a levar este conteúdo para mais pessoas e ajudar mais pessoas a aprenderem francês do jeito certo. Se você não deixa o seu like, aí esse vídeo fica aqui, morreu e aí não vai ajudar as pessoas. Então deixa o seu like para esse vídeo chegar em mais pessoas. E claro, a gente se vê no próximo vídeo. À la prochaine vidéo. Salut! Salut!